Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de palestras da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Caminheiros do Bem. Estamos aqui na cidade de Auriflama, noroeste do estado de São Paulo, região de Araçatuba, região de Jales e também São José do Rio Preto. É uma alegria mais esse momento, porque a nossa Casa Espírita completa 75 anos de fundação, este mês de outubro. Então, estamos aqui com uma série de palestras comemorativas que vão até dezembro, até o final do ano. Preparamos com muito carinho e hoje temos aqui, vamos adicionar o nosso Simão Pedro de Lima. Patrocínio, né, Simão? Patrocínio, exatamente. Então, e ele que está numa maratona de trabalho aí, várias lives, mas nos atendeu aqui, como de costume que a gente pede a ele, nunca nega. Então, Simão, é uma alegria estar aqui. O tema é o Sermão do Monte, escolhido, né? Então, vamos fazer uma prece, como de costume, porque aqui é como se estivesse na Casa Espírita. Nossa Casa Espírita é uma casa antiga em anos, mas o prédio é novo. Foi recém-construído, já está com uns 7 anos já, acho que é isso. Mas é muito aconchegante a nossa casa. Quem sabe um dia vamos ter a oportunidade de recebê-lo aqui na região, fazer um prazer. Isso quando acabar a pandemia, né? Vamos torcer para que acabe logo. Enfim, sem delongas, vamos, nesse momento, lembrar de Jesus, que é o motivo de nossas vidas, que estamos aqui reunidos, para o aprendizado da noite, rogando ao Pai da vida a assistência espiritual dos benfeitores amigos, que se fazem presente em todas as atividades em que nos envolvemos no trabalho no bem. Envolvo o nosso irmão Simão, que possamos aprender na noite de hoje e os ensinamentos possam tocar o nosso coração e iniciarmos a semana com mais disposição, renovados na fé, persistindo no trabalho de renovação de cada um de nós. Agradecidos estamos, Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, Simão, eu não tenho muito mais a falar, agora é com você, fique à vontade, se sinta à vontade, abraçado por todos nós. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui, a convite do Zé Aparecido, nem que seja virtualmente, estou conhecendo a Auriflama, nem que seja virtualmente, e aqui no Caminheiros do Bem. Muito obrigado mesmo, e parabéns pelos 75 anos de existência do Centro Espírita Caminheiros do Bem, aí em Auriflama. Então, vamos conversar um pouco sobre essa proposta de assunto, sobre esse tema que nos foi sugerido, nos foi para trabalharmos, que é o Sermão do Monte. Um sermão cuja estrutura ela abarca vários elementos. É um sermão que muitos entendem como somente as bem-aventuranças. E o Sermão do Monte, ele contém as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte é mais, ele vai além do que as bem-aventuranças. O Sermão do Monte é algo forte, é aquilo que talvez Kardec tenha querido dizer ser a moral do Cristo. Por que eu digo isso? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele escreve o seguinte, que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, as predições, os milagres e o ensino moral. E fala Kardec que dessas 5 partes, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a última, a moral, diz ele que ela é inatacável, pois trata pura e simples do ensinamento de Jesus.
E aí vem a ideia justamente de se colocar no Sermão do Monte o cerne do ensino de Jesus. Tanto que Kardec estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo seguindo, por assim dizer, a estrutura do Sermão do Monte. Kardec trabalha as bem-aventuranças e ele trabalha outros assuntos que são correlatos ao Sermão do Monte ou que estão contidos no Sermão do Monte. Então, é algo muito significativo nós termos o Evangelho segundo o Espiritismo estruturado seguindo essa ideia do Sermão do Monte. E é algo também que atribuem a Mohandas Gandhi, que ele teria dito que se perdêssemos todos os livros das religiões e salvássemos o Sermão do Monte, nós teríamos o ensino salvo, nós teríamos a religiosidade salva. Porque justamente o Sermão do Monte ele traz uma estrutura, traz ensinos que Jesus vai desde orientação aos discípulos até chegar na autoridade de Jesus, que foi percebida pelo evangelista, o evangelista Mateus. Então é um sermão que didaticamente, nós podemos dividir em 9 partes, em 9 estruturas, didaticamente falando. Tamanho a quantidade de ensinamentos que Jesus nos trouxe nesse sermão. E ele traz, de uma maneira também simbólica, vários outros aspectos que vão além do próprio ensino. E a passagem narrada pelo evangelista Mateus, ele narra esse sermão dos capítulos 5 ao 7 do seu evangelho. É no Evangelho de Mateus que nós temos a melhor ou mais detalhada, por assim dizer, apresentação do Sermão do Monte. Marcos mal cita, Lucas fala en passant, e João também mal cita, mas Mateus não. Ele faz uma estrutura apresentando-nos todos esses ensinos de Jesus. E a passagem em Mateus, no capítulo 5, já começa com Jesus, acho uma forma interessante que o evangelista escreve, quando ele diz: e Jesus olhou a multidão e, abrindo a boca, ensinava, dizendo. É interessante essa expressão, abrindo a boca, porque, lógico, para se falar tem que abrir a boca, pode parecer até um pleonasmo, né? E Jesus, abrindo a boca, falou, pode parecer algo redundante, pode parecer um pleonasmo, mas se nós observarmos o sentido, o simbolismo dessa expressão, não é um pleonasmo. Porque em outros ensinos, em outros momentos, Jesus dizia que a boca fala daquilo que o coração está cheio, a boca fala daquilo que o coração está repleto. Quando os discípulos foram, por assim dizer, acusados de comer sem lavar as mãos, Jesus disse: o mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai. Pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Então, se a boca fala daquilo que o coração está repleto, a expressão que o evangelista utiliza, e Jesus, abrindo a boca, falou, quer dizer que abrindo a boca, falou aquilo que estava no seu coração. O que faz do Sermão do Monte não só um conjunto de ensinamentos, mas um conjunto poético de grande sentimento, que coroou ou que envolveu os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, é mais do que um sermão, pura e simplesmente, como os outros sermões que nós temos de Jesus. É mais do que um sermão puramente, é mais do que uma fala, é mais do que um conjunto de palavras. Ali, dizia o evangelista, abriu a boca e falou, ou seja, colocou nas suas palavras aquilo que o coração dele trazia, aquilo que o coração de Jesus trazia. Então, o Sermão do Monte é o exalar do sentimento bondoso de Jesus, o que já faria, por si só, o mais belo sermão.
mas o seu conteúdo, ele também é belo. E Jesus ali, então, vai trabalhar essas 9 estruturas, dizendo já, nesse primeiro momento, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um conjunto de 9 itens, são 9 bem-aventuranças, em que Jesus vai estabelecendo uma apresentação das virtudes. É um sermão de virtudes, 7 bem-aventuranças de virtudes, e as 2 últimas, 8ª e 9ª, bem-aventuranças, são as bem-aventuranças de alertas. Mas, nessas 7 bem-aventuranças que Jesus nos coloca, ele nos apresenta uma escala de virtudes. As bem-aventuranças, elas são uma escala de elementos virtuosos, e eu digo escala como se fossem degraus, que começa de um primeiro degrau e vai até o 7º degrau, e em cada degrau uma virtude. E em cada degrau uma virtude que, para ser ascendida, precisa primeiro estar no degrau anterior. É como se, para se chegar na virtude da 3ª bem-aventurança, tivesse que, primeiramente, já ter a virtude da 1ª e da 2ª bem-aventurança. É como se a bem-aventurança da frente não acontecesse se a anterior já não fosse vivenciada. Por isso é uma estrutura que nós dizemos, uma estrutura ascensional de virtudes. Ascende-se a um processo de virtude. É uma estrutura em que Jesus começa trazendo a virtude que eu chamaria fundamental. Jesus começa trazendo a primeira bem-aventurança, como a nos dizer que sem aquele degrau, sem subir naquele degrau, sem atingir aquele patamar, não chegaríamos à 2ª bem-aventurança. Não chegaríamos à 7ª bem-aventurança, que é justamente o ápice, o coroamento das virtudes, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Lá na 7ª bem-aventurança. Para se chegar a ser pacificador, tem um caminho a ser percorrido. Para se chegar nesse 7º degrau, tem 6 degraus para serem percorridos na escala ascensional, na escala de crescimento de virtudes. E o primeiro degrau, a primeira virtude, é a estrutura da humildade. Como que Jesus dizendo-nos que sem humildade nenhum aprendizado se faz, sem a humildade nenhuma outra virtude se desenvolve. E aí ele começa o Sermão do Monte, começa as bem-aventuranças, falando: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Essa palavra pobres pelo Espírito, ela advém de uma palavra hebraica, anauim. A palavra anauim significa pobres de Deus, os pobres de Deus, ou seja, aqueles que Deus cuida. É a palavra anauim no hebraico. Então ali vejam, bem-aventurados os pobres de Deus, aqueles que Deus cuida, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ensinando-nos Jesus que a primeira virtude, o primeiro passo, o primeiro ponto para um crescimento é a humildade. Aquele que não tem a humildade nunca aprenderá nada. Aquele que não traz a humildade nunca será solícito com ninguém. Aquele que não traz a humildade nunca ascenderá, porque o egoísmo, o orgulho são os elementos constitutivos da personalidade daquele que não traz a humildade. Desculpe, vou ter que ir tomando água de vez em quando, porque essa é a 5ª palestra de hoje, é a 5ª live. Então a voz já está falhando um pouquinho, né? E eu estou vindo numa sequência, desde as 9 da manhã, com lives, né? Já foram mais ou menos 5h30 falando, né? Então me desculpem se, mineiramente falando, ratear um pouco a voz, eu tiver que parar para tomar uma água. Mas é justamente esse aspecto da humildade. Sem a humildade não se consegue chegar na 2ª bem-aventurança, que é a bem-aventurança da resignação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que interessante. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Por que a ideia do choro? O choro significa resignação. É como se Jesus dissesse: bem-aventurados aqueles que se resignam. Bem-aventurados aqueles que se resignam. O que é resignação? Resignação é aquela compreensão que as coisas estão ocorrendo com motivos justos. Então, bem-aventurados que choram, só será a virtude resignação, só será estabelecida se antes a pessoa for humilde. Porque a pessoa que não é humilde, ela não aceita as adversidades da vida. A pessoa que não é humilde não aceita o sofrimento. Ela se sente vítima, ela se diz vítima da vida. Ela se diz que não fez por merecer o sofrimento. Ela transfere a responsabilidade dos seus próprios atos para Deus. Ela vai dizer que Deus foi injusto, que ela não faz por merecer isso. Mas a pessoa que tem a humildade, ela vai perceber que Deus é justo, que Deus é bom, e se algo está acontecendo que não é do meu agrado, se algo está acontecendo num aspecto de sofrimento, é porque causa existe. A pessoa resignada, ela não se lamenta, ela busca a causa para sair do sofrimento. A pessoa resignada busca a origem para poder mudar o seu comportamento e mudar a consequência, que é o próprio sofrimento. Então, somente uma pessoa humilde pode entender o valor, a didática do sofrimento. Só a pessoa que se resigna é capaz de lidar com as adversidades. A pessoa que não se resigna, a pessoa que se mantém impávida, ela sofre. Ela sofre por não querer sofrer. A pessoa resignada não é que ela se entregue ao sofrimento, não é isso. É que ela não se abate porque percebe que Deus é bom, Deus é justo e o sofrimento não é uma imposição de Deus, que algo aconteceu. Busca as causas, como Kardec nos ensinou no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. Kardec, então, vai nos mostrar esse sentido de entender as aflições, e é justamente isso que faz com que a pessoa se resigne. E a pessoa que se resigna somente faz porque já traz a humildade. Então, para que haja ou bem-aventurados que choram, que entendam o que é a didática do sofrimento, primeiro há que se ter bem-aventurados os humildes, só o humilde. E a pessoa que é humilde, a pessoa que é resignada, ela sabe lidar, ela desenvolve a terceira virtude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, como a nos dizer que não há um coração pacífico se ele não for humilde, se ele não for resignado. A mansuetude advém de um coração humilde, de um coração resignado. Vejamos essa forma que Jesus vai apresentar, para dizer que não se desenvolve o senso da mansuetude se não se experienciou, se não se experimentou a humildade, a resignação. Então, aquele que é humilde e resignado desenvolve a mansuetude. E aquele que é humilde, resignado e pacífico, humilde, resignado e manso, ele desenvolve a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Porque a sede e fome de justiça, se não advier de um coração humilde, de um coração resignado, de um coração pacífico, não será um senso de justiça, será um senso de vingança. Porque o justo não é justiceiro. Não é bem-aventurados os justiceiros, é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E somente aquele que traz a humildade, a resignação e a mansuetude entende o que é justiça. Porque senão, sem a mansuetude, sem a resignação, sem a humildade, não será justo, será justiceiro, que vai querer a vingança, vai aplicar a pena de talhão, vai aplicar o olho por olho, dente por dente, e a justiça não é assim. Tanto não é que na questão número 13 do Livro dos Espíritos, nós vemos Kardec dizendo-nos que um dos atributos de Deus é a soberana bondade e justiça. A justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. E é isso que está na quarta bem-aventurança. É isso justamente que se encontra na quarta bem-aventurança.
mostrando-nos que somente se desenvolve a justiça real como é aquele coração que é humilde, aquele coração que é resignado, aquele coração que é manso. E uma vez humilde, resignado, manso e justo, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mostrando-nos que a ideia da misericórdia não é aquele sentimento de pena, não é o sentimento de dó, porque pena e dó são sentimentos destrutivos. A compaixão é que está íncita no bem-aventurados os misericordiosos. O que é a misericórdia? A compaixão. Compaixão que Jesus enalteceu na parábola do bom samaritano, quando na parábola ele diz, movido dos pés do caído, atou-lhe as feridas, deitando azeite e mel. Qual o motivo, qual o sentimento que aquele personagem da parábola do bom samaritano teve? Íntima compaixão, diferentemente dos outros dois personagens, o levita, o sacerdote. Mas aquele bom samaritano foi movido de íntima compaixão. E é justamente um coração humilde, um coração resignado, um coração manso e pacífico, um coração justo, é que é um coração compassivo. Não há como a compaixão existir em um coração que não seja justo, que não seja manso e pacífico, que não seja resignado, que não seja humilde. É esse o sentido da compaixão, um sentimento nobre, um sentimento de empatia, porque a compaixão é aquele sentimento que a pessoa, quando o tem, é porque se colocou no lugar da outra, passou a sentir o que a outra sente. Compadecer, padecer junto, compaixão. É o exemplo claro, é o sentimento natural advindo da empatia. O que é empatia? Saber colocar-se no lugar da outra pessoa, saber tentar sentir o que a outra pessoa sente. E é isso que está na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, em outras palavras, bem-aventurados os compassivos, porque alcançarão misericórdia. E uma vez um coração humilde, um coração resignado, um coração manso e pacífico, um coração justo, um coração misericordioso, a sexta bem-aventurança, o sexto degrau. Uma vez conseguido subir os 5 degraus, o sexto passo. O sexto passo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é puro de coração? É aquele coração que já é compassivo, é aquele coração que já é justo, é aquele coração que já é manso e humilde, manso e pacífico, é aquele coração que é resignado, é aquele coração que é humilde. E como é ver Deus? Como ver Deus? Prece de Cáritas. A maioria dos espíritos conhece a prece de Cáritas, e ela se encerra dizendo: fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. É o final da oração dizendo para que Deus faça de nós um espelho. E que nós, sendo os espelhos, a imagem que refletirá nesse espelho é a imagem de Deus. Vejamos, fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Nós somos os espelhos cuja imagem refletida é a imagem de Deus. Mas só um puro de coração consegue ver Deus nas pessoas. Só um puro de coração consegue verificar, sentir, ver a bondade que as pessoas têm, mesmo no meio das maldades que elas fazem. Somente um puro de coração enxerga a virtude potencial das pessoas. Por isso, ver Deus nas pessoas. Como naquela passagem que Jesus nos traz uma parábola, dizendo que o rei dirá aos seus servos: estava nu, vestiste-me, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava preso, foste me visitar, era doente, foste me ver, era estrangeiro, me abrigaste. E os servos dirão: Senhor, quando nós assim fizemos? E repetem tudo isso. E o Senhor responderá: todas as vezes que fizeres ou fizeste a um dos meus, é a mim que o faze. Ou seja, todas as vezes que servimos ao próximo, todas as vezes que entendermos a bondade que seja escondida, recôndita do próximo,
É Deus que nós estamos enxergando na pessoa, mas só um puro de coração consegue enxergar as virtudes. Só um puro de coração consegue, apesar dos defeitos transparentes das pessoas, enxergar os potenciais virtuosos que essas pessoas trazem. E isso está no 6º degrau. Só um coração humilde, só um coração resignado, só um coração manso e pacífico, só um coração justo, só um coração misericordioso desenvolve a pureza de coração. E uma vez no 6º degrau, desenvolvendo a pureza de coração, percebemos a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante nós observarmos isso, porque olhamos a 7ª bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, a 3ª bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos. Olhem a ordem que Jesus coloca. Bem-aventurados mansos e pacíficos, 3º degrau. Bem-aventurados pacificadores, 7º degrau. Ser pacífico e ser pacificador são as mesmas coisas? Não. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver o mal com o bem. O pacificador devolve o bem ao mal que é feito. O pacífico não devolve o mal. Então não se consegue devolver a paz sem antes ter a paz. Então, primeiro o 3º degrau, ter-se a paz. Bem-aventurados os pacíficos. Para o 7º degrau, bem-aventurados os pacificadores. Em outras palavras, ninguém dá o que não tem. E para ser pacificador do 7º degrau, primeiro precisa ser pacífico no 3º degrau. Então, as bem-aventuranças são uma escala evolutiva. A 8ª e 9ª bem-aventuranças nos falam das perseguições. Diz Jesus na 8ª bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e por causa do meu nome disserem calúnias contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus, pois assim fizeram com os profetas que vos precederam. Mostrando-nos Jesus que para sermos perseguidos, para uma pessoa ser perseguida por causa do nome dele, tem que ser muito boa. Já tem que estar depois do 7º degrau, perseguido em nome do Cristo, só sendo o pacificador. É esse o ponto. É esse o aspecto que nós buscamos nas bem-aventuranças. Quando Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, quando ele abre o Sermão do Monte, colocando-nos as bem-aventuranças, como que o cartão de visita para os ensinamentos que Jesus veio trazer nesse Sermão do Monte. Ele fala isso para todos. Podemos dizer que essa mensagem era para os ouvintes, para todos aqueles que o ouviam, para todos aqueles. E ele nos dando o roteiro das virtudes que precisamos desenvolver, dando-nos o roteiro das virtudes que precisamos vivenciar e nos dizendo, para começar pela a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Primeiro ponto, primeiro elemento, primeiro item do Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte, como disse, não se limita às bem-aventuranças. Depois Jesus vai conversar diretamente com os apóstolos. Jesus vai ensinar diretamente aos apóstolos. Naquele momento do sermão, ele está conversando com os apóstolos, as outras pessoas presentes, mas aquele ensino, naquele ponto específico, era diretamente aos seus discípulos. Estavam os apóstolos e os outros discípulos. Então é uma fala de Jesus direcionada aos seus discípulos, dizendo a eles: vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a perder o seu sabor, para que mais ele servirá, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens?
Vós sois a luz do mundo. Não se constrói uma cidade no alto do monte para ficar escondida, e nem se acende uma candeia para colocar dentro do alqueire, mas no velador, para que ilumine a todos que se encontram na casa. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para aqueles discípulos que eles são o sal da terra. O que é o símbolo do sal? O que o sal representava para aquela época? E representa muito hoje. O sal pode ser visto como um tempero, sim, como um tempero que vemos hoje, mas o sal naquela época era mais do que um tempero. O sal tinha qualidades várias, aplicabilidade várias. O sal, por exemplo, era utilizado como conservante de alimentos. Os alimentos eram salgados para que eles durassem, para que eles não perecessem. Então o sal tinha uma importância muito grande, era a geladeira da época, era para conservar os alimentos. Como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos que eles precisavam conservar a fé das pessoas, conservar a esperança das pessoas, não deixar a esperança, não deixar a fé das pessoas perecerem. Eles seriam como o sal que cuidaria para conservar esses elementos, a esperança nas pessoas. O sal como tempero, quando colocado num alimento, o sal não dá sabor ao alimento, o sal realça o sabor que o alimento tem. Ou seja, quando salgamos, o sal não dará um sabor, como outros temperos, que quando se coloca na comida, o tempero dá um sabor. Mas o sal não. O sal, quando colocado na comida, ele não dá o sabor, ele realça o sabor que o alimento tem. E quando colocado na comida, quando colocado como tempero, ele se dilui, ele não mais se vê. Não mais vemos o sal. Vemos o alimento salgado, mas não vemos mais o sal, porque ele se dilui, ele se desaparece. E basta uma pequena quantidade para que ele possa surtir o efeito de realçar o alimento. É como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos que eles deveriam realçar as virtudes que as pessoas tinham, que eles deviam realçar, e para isso bastaria um pouco esforço, para isso bastaria uma pouca atitude, e eles também precisariam não aparecer. Isso significa humildade, para que eles não aparecessem como o sal não aparece, mas que o seu efeito, o realçar do sabor, continuasse. Então ele compara ao sal. O sal tinha a propriedade de manter a temperatura. Os fornos daquela época eram construídos com duas paredes. Dentro das paredes, sal. E por quê? Porque dentro do forno, ele era aquecido com lenhas dentro do forno, como um forno de pizza que se vê hoje. E ali, depois que aquelas lenhas ficavam acesas e aqueciam o forno, eles retiravam as lenhas e deixavam ali os alimentos. E aquele sal entre as duas paredes de tijolos mantinha a temperatura do forno. Então, o sal, ele era um conservante de temperatura, ele mantinha a temperatura ele era para aquecer. Hoje, diferente, temos os chamados tijolos refratários, que eles mesmos refratam o calor. Mas à época não, o sal era colocado. O sal era colocado nesse ponto. Então era como se dissesse aos discípulos que eles precisavam conservar o calor humano. E aí Jesus vai compará-los a esse elemento tão precioso, a esse elemento tão fundamental para aquela cultura da época, como se dissesse aos discípulos: vocês conservarão a fé, vocês realçarão as virtudes das pessoas, vocês não se mostrarão apenas o efeito daquilo que vocês ensinam, vocês conservarão o calor humano. Vós sois a luz do mundo. E dizendo que a luz era para ser colocada, a candeia era para ser colocada no velador, para iluminar a todos que se encontravam na casa. Como que a dizer a eles que a luz que eles traziam, que a luz que era o ensino de Jesus, era para ser dita para todas as pessoas, era para iluminar a
todos que estavam na casa, a todos do planeta, não só a um ou outro, que a mensagem do Cristo não era uma mensagem direcionada somente para uma ou duas pessoas, não, que a mensagem do Cristo era para todas as pessoas e que eles, os apóstolos, deveriam ser aqueles que levariam a sua mensagem para todos os cantos do mundo, e eles assim fizeram. Eles assim fizeram. Levaram para diversos cantos. Os apóstolos, os 11, levaram a mensagem para diversos pontos. Para diversos pontos. E um 13º apóstolo, Paulo de Tarso, foi levar essa mensagem aos gentios, àqueles que não eram tidos e vistos como merecedores. E quando Jesus diz a eles, então, vós sois a luz do mundo, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. O que é um alqueire? Um caixote. Um caixote. E não se coloca uma lamparina, uma candeia, uma lamparina dentro de um caixote, porque o caixote vai obscurecer a luz, o caixote a chama vai consumir o oxigênio, e só se tem a chama se houver o combustível, o oxigênio e o objeto de combustão. E ali, se tirar o oxigênio, ao colocar o caixote sobre o velador, apagaria a chama, como se ele dissesse aos discípulos que aquilo que eles traziam, a mensagem que eles levavam, não era para ficar guardada para eles, não era para ficar escondida. Se ela ficasse parada, a chama apagaria. Era preciso, então, iluminar a todos que estavam na casa. É justamente o segundo ponto do Sermão do Monte. O segundo elemento que Jesus nos traz para ensinar no Sermão do Monte, falando com os discípulos, como a dizer, vocês têm uma missão a fazer. Depois Jesus foi falar sobre a lei, a terceira estrutura, o terceiro item do Sermão do Monte, Jesus falando sobre a lei. Ele foi falar da lei de Moisés, foi falar do real cumprimento da lei de Moisés, dizendo, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Eu não vim destruir a lei. Moisés, como nos falou Estevão, retratado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, Estevão foi dizer, Moisés é a porta, Jesus a chave. Jesus é a chave de interpretação do Velho Testamento. Jesus traz os ensinos reais e verdadeiros para serem cumpridos a partir da lei de Moisés. É como se dissesse Estevão que Jesus, sem os ensinos de Jesus, não se entenderiam as leis de Moisés. Então dizia Estevão, Jesus é a porta, Moisés é a porta, Jesus a chave. E é justamente nesse sentido que ele foi mostrar. E a cada situação que ele via, que eram chamadas as suas atenções, ele então apresentava um ensinamento melhor. Ele foi dizer, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ali Jesus está trazendo um elemento da lei e usando até a forma do passado. Ouviste o que foi dito, passado. E o que foi dito no passado? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E Jesus corrige esse ponto da lei, mas corrige somente na parte que era necessária. O que ele corrigiu? Ele não mais manteve o aborrecerás o teu inimigo. Ele manteve o amarás o teu próximo. E no lugar de aborrecerás o teu inimigo, ele colocou amai os vossos inimigos. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, Jesus corrige, mantendo amarás o teu próximo, e vai acrescentar, amai os vossos inimigos. Trazendo um novo ensino, trazendo uma nova forma de interpretar a lei. E assim ele faz com diversos elementos da lei. Ele vai nos falar justamente sobre esse aspecto, que havia o passado, ouviste o que foi dito, e havia o presente, eu, porém, vos digo. Corrigindo os elementos da lei mal interpretados, mal aplicados, como que a dizer que os elementos da amorosidade e do respeito advindos de Deus não se coadunavam com aquelas características constantes na lei e que era preciso alterá-las, essas características. Por isso, eu, porém, vos digo, ele sempre dizia,
Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes somente os que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis de especial? Não fazem assim os publicanos? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vejamos que beleza, que profundidade de Jesus falando sobre a lei. Quanto Jesus nos trouxe. E não só sobre isso, ele falou sobre diversos outros pontos da lei. É a terceira estrutura do Sermão do Monte. A quarta estrutura do Sermão do Monte, Jesus vai nos falar da prática da justiça. E entendendo que era justiça para aquelas obras da lei do templo, o jejum, a esmola e a oração. Nessa quarta estrutura do Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre o valor da esmola, o valor da oração. Ele vai dizer, tudo quando deres esmola, não faças como fazem os hipócritas que tocam trombetas para serem vistos pelos homens. Tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a outra. Como a nos dizer que nós mesmos, a nossa mão direita e a nossa mão esquerda não conversem, ou seja, que nem nós saibamos o bem que nós estamos fazendo, que façamos o bem pelo prazer de fazer o bem. E depois ele diz, tu quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças e nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora teu Pai que está nos céus, e o Pai que tudo vê em secreto te recompensará. Mostrando uma nova estrutura da oração, que não era de cunho exterior, era de cunho interior, como nos bem coloca os Espíritos na questão 753 do Livro dos Espíritos, que a oração deve ser ditada pelo coração. E é isso que Jesus foi nos falar. Entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio, ora teu Pai que está nos céus. Entra no quarto íntimo, na consciência, fecha a porta para as questões exteriores, olhe-se só por dentro e em silêncio, com a consciência silenciosa, ora ao Pai que está nos céus. Vem nos falar do jejum. Quando diz, tu quando jejuares, não faças como os fariseus, que gostam de mostrar que estão jejuando. Tu, quando jejuares, cinja a tua face e se mostre alegre. Como que a dizer, não fique demonstrando que vocês estão cumprindo os preceitos da lei, apenas cumpram os preceitos da lei. Falando ali de serem reservados, de serem discretos, de serem simples, de serem humildes. Essa é a quarta estrutura do Sermão do Monte. A estrutura quando Jesus vai ensinar a orar, quando ele fala do Pai Nosso, quando ele ensina o Pai Nosso, quando ele mostra os elementos necessários para uma oração. Tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que pensam que pelo muito que falarem é que serão atendidos. O Pai bem sabe o que necessitais antes mesmo de vô-lo pedir. É esse o sentido que as pessoas, que Jesus quis mostrar, e aí ele ainda acrescenta, não useis de vãs repetições de palavras, nos mostrando que a prece é mais do que repetição de palavras, é um sentimento, é um desejo, é uma necessidade, é um conversar com Deus. Depois temos a quinta estrutura do Sermão do Monte, quando ele vai tratar, no capítulo 6, da solicitude pela vida. Vai nos falar da solicitude pela vida, dizendo, não vos preocupeis pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, com o que haveis de vestir, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Vejamos que beleza. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Buscai primeiro. Muitos dizem que quando Jesus assim falou, ele estava pregando a alienação.
Não, Jesus não estava pregando alienação, porque ele não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele disse buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro. E o que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? O próprio Cristo foi nos dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Então, buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, buscai primeiro a paz interior, o equilíbrio interior. Buscai primeiro a consciência tranquila e adquira as outras coisas depois. Nós podemos adquirir os bens terrenos precedidos de uma consciência tranquila, porque assim não prejudicaremos ninguém. Mas quando ficamos de olho somente nos bens, nós até teremos, mas sempre em prejuízo de outro. E dizem os Espíritos, no livro 4 do Livro dos Espíritos, que a verdadeira riqueza é aquela, a legítima riqueza, é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E só uma consciência tranquila, só o reino de Deus buscado, entendido, sentido, vai permitir que nós possamos crescer materialmente, sem diminuir, sem destruir, sem prejudicar nenhuma pessoa. Por isso ele dizer, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, primeiro. E essas outras coisas, comer, vestir, beber, essas outras coisas, ser-vos-ão acrescentadas. Aqui, nesse momento, Jesus está nos falando de uma coisa muito simples, necessidade e desejo. Jesus está nos mostrando que o necessário é o que eu preciso, desejo é o que eu quero, e nem tudo que eu quero eu preciso. Jesus está falando ali da justa medida, da consciência reta, da consciência tranquila, da paz interna, para poder ter as questões externas, para poder se lançar ao externo, ter primeiro o equilíbrio íntimo. É isso que ele está pedindo, é isso que ele está nos ensinando. É isso que nós precisamos. Solicitude pela vida, ele vai nos dizer, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não está pregando alienação para não nos programarmos para a vida, não. Ele está dizendo que cada dia tem a sua atenção. Ele está nos falando da justa medida, está nos falando da ponderação, do equilíbrio. Está nos falando para que não fiquemos ansiosos com coisas que talvez nem aconteçam, que está dizendo para que nós passemos a dar valor ao dia de hoje, dar valor ao presente, dar valor a essa encarnação. Porque o que é o dia de amanhã, se não a consequência dos atos do dia anterior, do dia de hoje? O que serão nossas encarnações seguintes, senão as consequências das encarnações anteriores? Então ele está falando sobre o valor do presente, para não vivermos ansiosos pelo futuro e não vivermos angustiados pelo passado, para que tenhamos somente o presente como elemento fundamental, porque o presente é que vai determinar o futuro. É isso que está nessa quinta estrutura, a solicitude pela vida. Temos uma sexta estrutura que Jesus chama a atenção para os juízos temerários. Quantas vezes nós emitimos juízos de valor a respeito das condutas das outras pessoas? Quantas vezes nós criticamos as outras pessoas, usando critérios que são nossos, critérios que são nossos. E aí vem Jesus justamente chamar essa atenção, dizendo, os olhos são a candeia da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos são as candeias da alma, ou seja, os olhos são as lanternas da alma. Os olhos fitam aquilo que eu trago aqui dentro. Veja, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como que a nos dizer que aquilo que eu olho é aquilo que eu trago aqui dentro. Se eu olho uma pessoa e vejo nela um egoísmo e acho-a egoísta, mas tão egoísta que eu não consigo ficar perto dela, se eu digo não posso ficar perto, eu não aguento o egoísmo, eu não aguento essa vaidade, é porque eu também sou egoísta, é porque eu também sou vaidoso. E parafraseando uma lei de Newton, nós podemos dizer que dois vaidosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E então são os olhos. Os juízos que eu estou usando para julgar as pessoas são as coisas que eu mesmo trago.
É possível ver a vaidade nas pessoas e não se incomodar com ela, com a vaidade. É possível ver a vaidade das pessoas e querer ajudá-las a deixar. Mas quando eu me incomodo a tal ponto de não suportar a convivência por causa da vaidade alheia, é porque eu também sou vaidoso, é porque eu também trago a vaidade. Os meus olhos só estão enxergando aquilo que eu mesmo trago. Tem até um ditado popular que diz que quando João fala de Pedro, eu mais conheço João do que Pedro. Vejam a frase. Quanto mais João fala de Pedro, mais eu conheço João do que Pedro. Porque João estará falando daquilo que ele sente, daquilo que ele é. É esse o sentido dos juízos temerários. Quantos juízos de valores nós fazemos? E muitas vezes sem fundamentos. É isso que Jesus está chamando a atenção nessa sexta estrutura do Sermão do Monte. E temos a sétima estrutura do Sermão do Monte, quando Jesus faz os alertas, quando Jesus chama a atenção, dando-nos alertas, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e atenderá ao outro. Ele vai fazer o alerta dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos e a casa não caiu. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem imprudente que construiu a sua casa na areia. Vieram as chuvas, vieram os ventos e a casa ruiu, a casa caiu. Mostrando justamente esse sentido, alertando-nos para fazermos as escolhas, o que nós queremos, quais valores nós cultivamos, os valores espirituais ou os valores materiais, porque estamos na Terra não é para materializar as questões espirituais, estamos na Terra para espiritualizar as questões materiais. É esse o sentido desse alerta, dessa sétima estrutura, desse sétimo item do Sermão do Monte, os alertas. Um oitavo item do Sermão do Monte, que Jesus nos traz a regra de ouro, que Jesus nos traz a regra do comportamento, a regra da empatia, a regra do relacionamento interpessoal, quando ele foi dizer: portanto, fazei aos outros o que gostaríeis que fizessem os outros a vós. Essa regra é chamada regra de ouro porque ela já existia bem antes. Essa regra, esse fator de comparação, ele já existia desde o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi, lá da Babilônia Antiga. Mas o que Jesus fez de diferente? No Código de Hammurabi da Babilônia Antiga dizia: não façais aos outros o que não gostaríeis que fizessem eles a vós. Era uma virtude negativa, ou seja, não faço mal às pessoas. Não era uma virtude ativa. Então dizia o código: não façais aos outros o que não gostaríeis que fizessem eles a vós. E o que Jesus fez de diferente? Ele colocou a virtude ativa. Em vez de dizer: não façais aos outros o que não gostaríeis que fizessem eles a vós, ele foi dizer: fazei aos outros o que gostaríeis que eles fizessem a vós. Para a ideia anterior de Hammurabi era não fazer o mal. Para a ideia que Jesus trouxe era fazer o bem. Fazei aos outros o que gostaríeis que eles fizessem a vós. Esse é o oitavo item, é a oitava estrutura das bem-aventuranças. E a nona estrutura é uma percepção do evangelista. A nona estrutura, o capítulo 7, já no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Essa nona estrutura é o evangelista percebendo o efeito daqueles ensinos de Jesus. É o evangelista Mateus observando e retratando o que foi percebido nas pessoas. E escreve Mateus, no final já do seu evangelho. E todos, vejam Mateus dizendo, e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. Vejam, e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus, que não tinham autoridade, tinham autoritarismo.
Jesus não era autoritarista, ele tinha autoridade. Ele é autoridade natural, autoridade moral, como um espírito amigo. No Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E Jesus tinha essa autoridade moral, porque Jesus era um exemplo de exemplo. Tudo que Jesus ensinava, ele fazia. Tudo que Jesus fazia era ensinando. Jesus fazia ensinando, ensinava fazendo. Por isso o evangelista perceber essa característica. Por isso o evangelista Grafar e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava com autoridade, diferentemente dos fariseus. Essas estruturas que são muito mais amplas, que são muito mais profundas do que aqui eu falei, nessa rasa forma de falar. Essas estruturas estão colocadas nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que são os capítulos do Sermão do Monte. E ali, essas estruturas estão aprofundadas. Essas estruturas estão no mais profundo, na mais profunda forma de expressão. E Jesus traz vários outros ensinos. Aqui eu salpiquei alguns, aqui eu coloquei parte dos outros que ele já colocou. Quando ele fala da lei, ele fala da lei da convivência, do casamento, ele fala de diversos elementos ali. Então, é rico. É muito rico o conteúdo do Sermão do Monte. Fica aqui um pedido, uma sugestão. Leiam esse Sermão do Monte em casa. Estudem esse Sermão do Monte em casa. Abram o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, e vão até o último versículo do capítulo 7, para perceberem a beleza que sai das palavras trazidas por Jesus, o encantamento que percebemos, que temos nessa mensagem de Jesus. Esse Sermão do Monte, que se perdido todos os outros textos e salvássemos o Sermão do Monte, estaria toda a doutrina da humanidade salva, porque o cerne da mensagem de Jesus está no Sermão do Monte. O cerne dos seus ensinos, daquelas palavras de vida eterna que ele proferiu, está no Sermão do Monte. O cerne está no Sermão do Monte. Que olhemos com mais atenção esse sermão, que percebamos que Kardec assim o fez ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, calçando a obra, a estrutura, a didática da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no Sermão do Monte. Que assim também entendamos e possamos perceber a beleza do ensinamento e possamos, quem sabe, começar a galgar os degraus das bem-aventuranças, começar a ser também os sais da terra, as luzes do mundo, a amar os inimigos, a ter a prática da oração interior, da caridade não agressiva, da caridade não aviltante, melhor dizendo, que nós tenhamos a condição de não nos preocuparmos com os vindouros, cuidando dos duradouros, que são os momentos presentes. Que nós não façamos juízos temerários, juízos com valores que mal nós cultivamos para nós mesmos. Que não sirvamos a dois senhores e que façamos aos outros o que gostaríamos que esses outros fizessem a nós, para que sintamos essa autoridade advinda de Jesus, diferentemente dos fariseus. Eu agradeço, José Aparecido, mais uma vez o convite para estar aqui com vocês, nesses 75 anos do Centro Espírita Caminheiros do Bem, aí de Auriflama. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa forma tão carinhosa que você me recebeu aqui nessa live, aí virtualmente, na Casa Espírita de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe, e por essa cordialidade, esse carinho que vocês têm para comigo, Deus lhes pague. Um ótimo início de semana para todos nós, um ótimo fim de domingo, e que essa semana seja uma semana de alegrias, uma semana de boas realizações, sob as bênçãos de Deus. E até uma outra oportunidade. Até mais. Você está com o microfone desligado.
Eu sempre esqueço. Olha, a gente que agradece esse momento, essa palestra brilhante. Pessoal aqui de tudo quanto é canto, Japão, Portugal, Brasil todo aqui. Um total de 660 em todas as redes aqui, assistindo, acompanhando. Eu disse que não ia abrir a perguntas, mas só teve uma, né, Simão? Eu vou colocar ela aqui. Aí está. Existe correlação da escala das bem-aventuranças com a escala espírita? Não necessariamente, não necessariamente. A escala espírita, Kardec coloca estruturando em 10 itens, né, trabalhando em 3 ordens, lá da questão 100 até a questão 113 do Livro dos Espíritos. Ele coloca ali em três ordens: a terceira ordem, os espíritos imperfeitos; a segunda ordem, os bons espíritos; e a primeira ordem, os espíritos puros. E depois ele estratifica a terceira ordem em 5 classes, a segunda ordem em 4 classes e a primeira ordem em 1 classe. Então, ali, Kardec trabalha mais com os aspectos da personalidade, do caráter, e deixando claro já na questão número 100 que esse aspecto que ele ali trabalhava do caráter não era no sentido estanque, que as ordens ou as escalas se interconectavam, né? Então poderia ter características de uma escala em uma outra escala. Então ali Kardec apresenta uma proposta didática, e os espíritos dizem a ele que essa escala ela não é fechada, mas didaticamente seria bem apresentada, mas outras escalas, outros níveis ainda teríamos. Então, em termos filosóficos, até poderíamos associar, né, o caráter da evolução constante, da evolução virtuosa constante no Sermão do Monte, com aquela evolução de caráter constante na escala espírita, né? Principalmente quando ele nos apresenta na segunda ordem 4 níveis de bondades, né? 4 níveis de espíritos bons, quando ele apresenta os espíritos de ciência, os sábios, os espíritos benevolentes, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, como quer nos dizer que na bondade ainda se tem escala, como nas virtudes das bem-aventuranças também se tem escala. Mas não é intencional, creio eu, não foi intencional essa distribuição das escalas espíritas com as bem-aventuranças, acredito eu. Bom, então, respondido, a gente quer agradecer a todos que estiveram conosco aqui, e convidando já, porque a gente vai dar prosseguimento na próxima semana. Eu vou anunciar aqui o orador.